Bom dia, Deus. Eu estava aqui pensando sobre o que eu vi esses dias no Facebook. Um simples desenho de um homem dependurado em uma árvore, demonstrando um suicídio, demonstrando morrer, matar-se a si mesmo. Diante do que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, está existindo muitas pessoas que se encontram em momentos de que tirar a vida seria uma solução para o problema. Mas por que isso acontece? Por que é chegado a esse momento na vida das pessoas? Há todo um processo que acontece para que as pessoas pensem em tirar suas próprias vidas, se suicidar. Primeiro que as pessoas começam a acreditar em uma mentira. Logo, tirando a vida, eu resolvo o problema, não vou mais sofrer. E muitos com seu momento de fraqueza não é diferente do que acontece na vida de pessoas, de homens que conhecem a Deus, que conhecem o Pai da vida. Eu gostaria de trazer para você uma reflexão aqui, a história do profeta Jeremias. Jeremias viveu um momento na sua nação bem complicado. O que aconteceu é que tinha um rei chamado Manassés, que não seguiu os princípios de Deus, não seguiu as regras de Deus, e Manassés se misturou. Manassés deixou de seguir aquilo que Deus tinha mandado e fez uma salada de fruta. Aderiu a costumes, a atitudes, às regras, às leis que não condizia, não era a orientação de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente vê que quando as pessoas começam a mudar costumes, as pessoas começam a buscar costumes, as pessoas começam a buscar muita informação que foge daquilo que Deus realmente quer, é uma das tendências a pessoa se frustrar. Porque pessoas que se frustram, pessoas que querem aderir ao suicídio, são pessoas que acham que estão no mundo para o mundo viver como uma pessoa quer. Essas pessoas têm dificuldade de se adaptar. Essas pessoas têm dificuldade de ser humilde, de dizer que não sabem e querem aprender. Essas pessoas que, na verdade, têm uma fraqueza interna, e não é uma, é duas, mas tudo começa com a falta de humildade. Então, o que é que Jeremias também pode nos ensinar? No livro de Jeremias, no capítulo 1, que fala sobre o chamado de Jeremias diante da nação de Israel, para poder ser um homem que levasse as palavras de boas, as palavras de conforto para a nação. Diz que no capítulo 1 do versículo 4, fala que Deus veio até Jeremias. E Deus fala para Jeremias que eu te formei no ventre da tua mãe, eu te conheci antes que você viesse a estar crescendo no ventre da tua mãe. Eu te consagrei, Jeremias, eu te constituí um homem capaz de viver entre as nações, de ser o profeta entre as nações. Mas veja bem, Deus vem e diz isso para Jeremias, mas a reação de Jeremias é: ah, Deus, peraí, eu nem falar eu sei. Eu não passo de uma criança. Aí Deus trava um diálogo com Jeremias e adverte, diz: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu vai, e tudo quanto eu te mandar, tu vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E Deus estendeu a mão sobre Jeremias, tocou na boca, e ele disse: põe na tua boca as minhas palavras, Jeremias. Eu te constituo sobre todas as nações, sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Ou seja, Deus chega e diz: eu vou te dar autoridade de você pensar, ter a capacidade de criar estratégias de planejamento, a capacidade de encontrar meios para solucionar problemas. Deus fala isso para mim e fala isso para você.
Mas a gente vive diante de situações na vida que nós recebemos o prêmio da vida, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas a nossa autoestima é baseada naquilo que está fora. Ou seja, a gente só se sente bem se tiver a marca do sapato da Nike. A gente só se sente bem se a gente usar a calça agora da moda, que é a calça toda lascada, se não tiver a calça lascada. A gente só se sente bem se a gente tiver com a moto que está chamando a atenção das minas. A gente vive uma verdadeira bobeira, uma verdadeira ilusão. Por isso que a gente cai nas nossas fraquezas internas, porque a gente deixa de olhar para nós mesmos. E aí você veja que Jeremias, ao invés de olhar para dentro de si e ouvir o que Deus disse, ele diz assim: eu não sei falar, Deus. Olha as fraquezas de Jeremias. Eu tenho medo, né? Eu vou ser difamado, Deus. Eu não vou conseguir suportar as afrontas. Veja bem que Jeremias se coloca olhando para uma série de situações, porque ele, com a sua autoestima baixa, ele se acha inferior aos problemas que ele pode enfrentar. Então a gente começa a ter um pensamento temporário de se sentir abandonado por Deus. Por quê? Porque Jeremias também passou por isso. Lá no capítulo 15 do mesmo texto, né? Que Jeremias ele passa por esse momento. Ele começa a se sentir temporariamente abandonado por Deus. E veja que Deus diz: eu já te capacitei, eu já estou contigo. Então por que temer, Jeremias? Mas ele não consegue colocar aquelas palavras dentro da mente dele. Jeremias no capítulo 15, versículo 10, no capítulo 15 de Jeremias, no versículo 10 até o versículo 18, está bem claro a sensação de se sentir abandonado por Deus. Agora veja que no início do chamado que Deus chama Jeremias e diz para Jeremias: eu sou contigo, Jeremias, eu vou te dar sabedoria, vai, não temas, eu estou contigo. Mas Jeremias não consegue olhar para dentro de si mesmo, porque Jeremias estava olhando ao seu redor, os modelos ao seu redor, os jeitos do povo viver ao seu redor. Jeremias estava agradando o mundo. Jeremias estava simplesmente olhando o que estava fora dele e esquecia de olhar para si mesmo e ver que Deus já habitava com ele. E o pior não é isso não. Jeremias entra em um estágio de depressão profunda, de um nível alto. Por quê? Porque ele, ao invés de olhar para o Deus que estava com ele, ele começa a olhar para a sociedade que estava ao redor dele. Olha só, no capítulo 20, dos versículos 14 a 18, Jeremias chega a dizer que eu estou amaldiçoando o dia que eu nasci. Meus queridos, é isso que as pessoas está acontecendo. As pessoas querem viver para satisfazer o mundo, a moda, o status da sociedade. Você tem que viver o que você é. Você não tem que viver o que a sociedade quer, não. Você tem que trabalhar com humildade para crescer aos poucos e chegar aonde deve chegar. E não querer viver uma aparência, viver uma máscara, viver uma maquiagem. Sabe? Você muitas das vezes ganha um dinheiro, você só gasta com luxo, com aparência, visualmente falando. Esquece do outro lado, que é melhorar para si mesmo, é guardar o pouco que você ganha, saber ser uma pessoa que economiza para quando chegar os momentos difíceis você ter como sobreviver. Então a gente passa a perceber que nesse momento Deus novamente na sua misericórdia chega para Jeremias e diz: Jeremias, clamas a mim. Olha só, Jeremias, clamas a mim, Jeremias. Clamas a mim, Jeremias. Deus fala para Jeremias. Jeremias não estava clamando a Deus. Jeremias estava preocupado com o que a sociedade estava pensando dele. Jeremias estava preocupado com o que os outros estavam analisando dele. E aí quando Deus disse: clamas a mim, Jeremias, olha o que Deus está dizendo: olha para mim, Jeremias. Olha para mim, Jeremias, que eu já estou contigo, que eu sou mais poderoso do que a sociedade pensa, que a sociedade não te retribui, o que a sociedade não te valoriza, Jeremias. Eu sou o Deus que vou abrir as portas, Jeremias. Eu sou o Deus que vou te dar força, coragem para sobreviver, para você passar por esse vale da sombra da morte. Mas, infelizmente, Jeremias ele passa por todo esse conflito, porque ele estava totalmente olhando um alvo errado.
Então, crise vai sempre existir. Agora, o tamanho da crise é nós que vamos, nós e Deus, que nós vamos que saber qual é o tamanho da crise que nós estamos dimensionando. Aí fica nessa história de que, eu tô com crise, mas quando não está em crise? E quando você está com dinheiro no bolso? O que é que você faz com dinheiro no bolso? Será que não chegou um dia que você realmente deveria ter guardado algum dinheiro? Não, você não guarda não. Você estraga o dinheiro. Você acha que, eu tô com 50 reais. Aí você pega aqueles 50 reais e vamos ali. Vamos comer um monte de cerveja. Bora ali beber um monte de cerveja. Bora ali fazer uma farra. Aí acaba o dinheiro. Aí vem a crise. Aí faz falta os 50 reais. Os 50 reais que você gastou em farra deveria ser guardado para você suprir um remédio, suprir o alimento básico do dia a dia, suprir até mesmo hoje a energia que você está ligando aí, o ar-condicionado, o ventilador, a geladeira. Tudo isso acontece na nossa vida porque nós não estamos agindo de maneira com controle. A gente está simplesmente vivendo em torno do problema e esquecendo da solução. Tira da tua mente essa ideia de dar cabo da tua vida, de que você se enforcando, os problemas vão acabar. Você tem que observar que há acima de você um Deus que te criou, um Deus que chegou para Jeremias e disse: antes de você nascer eu já te criei, eu já te capacitei. Agora você não olha para Deus, você olha para o que o mundo incentiva, para a mídia, para as propagandas, e você fica aí vivendo uma ilusão e deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. E nesse estágio, irmão, da vida, nesse estágio que todos nós passamos, momentos de crise, momentos de não saber o que fazer, só existe uma observação. É o que Deus disse para Jeremias: clamas a mim, que eu responder-te-ei. Clamas a mim, Jeremias, que eu vou te responder. Busca a minha face, que eu vou dar uma solução. Mas não, são pessoas cheias de orgulho, são pessoas cheias de si, autossuficientes, pessoas que acham que sabe tudo, quando na verdade precisa esvaziar a mente. A mente está cheia de coisas que não agradam a Deus. A mente está bombardeada de lixo do mundo. Você não é um lixo do mundo, você é uma caixa de Deus, não é uma caixa de lixo, não. Então, tá aí. Você que vai clamar a Deus a partir de agora, ou você vai ficar clamando ao mundo? Clamando, reclamando, murmurando e deixando de olhar para Deus, deixando de ser forte. E comece com a humildade. A humildade é o primeiro passo. Esta palavra é a palavra que Jeremias passou, um momento que passou difícil, um momento de uma depressão profunda, dele não se encontrasse com ele mesmo, de observar que ele estava totalmente sem norte, sem saber o que fazer. Clamas a mim, Jeremias, e eu vou te responder. Clamas a Deus. Deus é aquele que ouve você. Deus não está te pedindo nada mais do que você dobrar o joelho aí agora, onde você está ouvindo essa mensagem, e chegar e se derramar diante de Deus. Deus, eu estou passando por um momento difícil, Senhor. Deus, eu estou aqui precisando da tua presença. Deus, eu estou aqui, Senhor, cansado. É isso que Deus quer. E você procurar ocupar a sua mente, o seu tempo, com aquilo que te dá recursos para você lutar contra as crises. Lembre-se, como está escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.